E aí, galera, aproveitei que tava com a câmera ligada aqui, me veio outro assunto na cabeça, né? Enquanto você deixa o seu curtir e sua inscrição pra gente aqui, porque a gente falou de off-campus, mas me lembrei de outra coisa, né? O último vídeo que eu tô falando, que foi anunciado que iniciaram as gravações da última, e aí teve anúncio, última temporada de Emily in Paris. E foi uma série que sempre me intrigou, porque, assim, eu nunca vi uma substancialidade desde o começo dela, tal, assim, entendeu? De uma coisa que chamava atenção à minha pessoa. Eu tô vendo você fazendo careta, você acha que eu não tô vendo? É que eu vejo tudo aqui. Eu vejo tudo. Logo de cara, assim. Mas a série foi ganhando audiência, repercussão, assim, público. Tinha toda uma construção em cima por conta de trazer uma questão charmosa, com plots e tramas bem envolventes, interessantes, para uma certa faixa de público, assim, entendeu? Que é, por exemplo, uma pessoa que ouve eu falando isso faz esse tipo de careta. É que não... E aí, o que eu achei mais incrível é que, pô, não, tá, beleza, não é pra mim. O resumo intuito do rolê é que, pô, eu não vi nada interessante porque não era pra mim. Apesar de que eu já sei a história toda da série, né? Mesmo sem sair ter assistido ela. Porque eu conto pra ele, eu faço o resumo da temporada. O que me leva a achar engraçado que esse mesmo público que gostava tanto... É o que eu sempre falo. A mesma mão que vai é a mão que aplaude. Entendeu? Temos uma questão sobre esse ditado? Temos. Mas é real. Por que eu digo isso? Porque eu vi o pessoal... Agora, principalmente dessa última temporada, que ela se veste super mal. Nossa, é horrível a roupa dela. Ela no meio do bar com um salto dessa altura, assim, entendeu? Então, assim, isso só vejo de rabo de olho, entendeu? Pra você ter uma ideia como que é um negócio assim. E tem aquela velha que fuma que pega todo mundo também lá. Ai, para, eu amo a Sylvie. Ela fala português, se ela vier aqui pro Brasil, por favor, me dá uma entrevista. Mas voltando aqui, eu quero entender por que houve essa curva tal assim. Porque pra mim ela segue linear do mesmo jeito, assim, entendeu? Do rolê. E por que eu, tipo, a galera tava curtindo e pá, não, tá horrível, essa não é a Emily Paris que eu conheço. O que tá acontecendo? Na verdade, não foi bem assim. A série construiu pra vir pra onde ela tá hoje em dia, só que a construção dela tá sendo muito não irritante, como eu posso, qual palavra eu posso falar? A construção dela tá muito repetitiva. Por isso que ela tá sendo um pouco irritante. Porque ela tá repetitiva. Porque acontece, ela já tá na sua... Vai estrear agora a sua última temporada, que é a sexta? Quinta ou sexta, né? Quinta ou sexta temporada. Olha, pra você ver, eu que assisto, eu não me lembro... Eu acho que é a quinta. Sexta temporada. Sexta. Quinta. Por quê? Por que eu não me lembro? Porque é muito repetitiva. As histórias se repetem. Tanto que, vamos lá. Qual é a história da primeira temporada? Emily in Paris é uma menina estadunidense, se eu não me engano. Isso. Que ela é uma Emily que não está em Paris e ela é levada para Paris. E ela é aquele estereótipo. Ela é literalmente estereótipo da menina norte-americana que ela precisa... muito, sabe, workaholic total, que vai pra Paris e tem aquela quebra de expectativa, porque ela vai substituir a chefe dela no escritório de marketing em Paris e acaba que ela não se adapta muito bem à cultura. E o que é belo pra ela não é belo pra eles, porque eles têm uma elegância diferente da dela. Pelo menos do estereótipo que eles demonstram na série, que a série foi muito criticada pelos parisienses, pelos franceses. Ele teve algumas críticas internas de que não representa eles de verdade pela questão da sensualidade, do talvez, não sei se é a palavra certa que eu vou usar, tá, mas da vulgaridade, de que a série passa de que os franceses são até preguiçosos em certos momentos, e que ficou bem estereotipado. Mas a série é baseada nesses estereótipos, tanto do norte-americano quanto do francês. Então a gente tem que entender, tem que ter essa cabeça. E outra coisa, ela vai pra lá pra trabalhar, então ela tem esse pensamento workaholic, e ela tem que se adaptar à cultura, e ela vai pra lá sem nem saber a língua.
Então, Nada mais já americano do que isso. indo pra 6ª temporada e ela ainda não aprendeu a falar francês. Não, cidade cosmopolita, você não precisa aprender a falar outra língua. Entendeu? Então, tipo assim, a construção da personagem, ela não tá totalmente errada pra o que tá atualmente. Por quê? Ela passou a primeira temporada... Você fala francês melhor que ela. Primeira temporada. A primeira temporada, correndo atrás de um rapaz, além de fazer as coisas de marketing dela, né, de trabalhar, a menina de marketing, falando coisas de marketing, correndo atrás de um namorado que nem era pra ser dela, que era da melhor amiga dela, de Paris. Melhor amiga. E, então, ela já tá fazendo isso, e pra gente se desgrudar desse menino, desse Gabriel, que era o par romântico dela na primeira temporada, eles enfeiaram o menino. Eles estão enfeiando ele, sabe? Tipo, ai, desculpa, eu não tô conseguindo explicar, mas é porque a raiva é porque a construção do roteiro foi pro público poder se desligar dos personagens. Enfeiaram na questão estética? Então, é isso que eu... Não. Você tá errado. Você tá errado de falar isso dela. Ela não faz coisas assim. Tipo assim, você poderia colocar que ele é um boy lixo, tantas coisas. Não, você coloca que ele é feio. Mas ele também, ele se transformou em um boy lixo, por quê? Pelas atitudes dele. Que é, né, um resumo de um boy lixo. Mas eles também enfeiaram esteticamente. Sabe por quê? Porque o Marcello, que foi o par romântico dela de Roma, porque nessa 5ª temporada ela foi pra Roma fazer... Emily Paris em Roma. Foi a Emily em Roma, ela foi a estender a agência de marketing que ela tava em Paris, abrir como se fosse uma filial em Roma. E pra isso, ela conseguiu um cliente em Roma, que é a família do Marcello, par romântico dela na 5ª temporada. E ele tem atitudes que eu digo que batem ali meio que pau a pau com o Gabriel. Não por muito tempo, ele fez menos cagadas que o Gabriel, só que ele também fez. Só que não enfeiaram ele. Diferente do Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel, ele ia fazendo coisas ruins, assim, pra Emily, ia fazendo coisas tóxicas, mesmo que na nossa visão seja uma coisa assim... que não é tão grave, mas que é. Se é errado, é errado, independente da intensidade. E de que ela também estava errada nas atitudes dela, de trair a amiga, tentando pegar o namorado dela, de não respeitar os limites da relação, enfim, de N problemas que tem ali. E de como... ela também foi, entre aspas, traída pelo Marcello e não o enfeiaram fisicamente. Porque a gente não tinha todo o apego emocional, entre aspas, por esse personagem, por ele ser um personagem novo, diferente do Gabriel. Por isso que enfeiaram ele, pra gente tentar desapegar, né? Sim. Mas enfim, outras questões também. Você falou dela se vestir mal. Ela é a norte-americana com estereótipo norte-americano tentando ser... bem vestida na França, só que ela não tem a elegância deles. A personalidade dela é uma personalidade brega. E isso é dito na série. Por isso que, entre essas, a gente aceita a breguice dela. Porque é até dito, dentro do contexto da série, um famoso estilista, eu acho que não é nem estilista que chama, ele realmente faz as roupas. Eu acho que eu tô falando o nome errado. Mas ele fala como ela é brega por ela tentar atingir algo e não conseguir. Ela tenta pegar referências da cultura francesa e colocar na roupa dela, só que o jeito que ela coloca é brega. Da mesma forma, quando ela vai pra Roma, ela faz a mesma coisa. Ela pega referências das roupas de Roma e brega. Mas tá. Esse ponto do brega eu entendi. Mas então ela se preocupa em não ser brega e erra fazendo isso? Ou ela só tá nem aí e veste a roupa que ela quiser? Eu acho que é um pouco dessa segunda parte. Por quê? Porque a intenção dela não é ser brega. A intenção dela é dar a personalidade dela para aquela roupa. Só que ela não tem culpa da personalidade dela ser brega. Então, o que você tá me falando aí até agora é que me parece que é uma personagem que, apesar de ter 5 temporadas, não cresce. Não evolui tal assim, não aprende. A evolução dela
tanto no questão profissional quanto pessoal, acontece, mas é repetitiva. Tipo assim, ela evolui, daí ela vai lá e comete um erro ou alguma coisa de novo. Ela é aquela pessoa falha constantemente. Ela até aprende com alguns erros dela, mas ela tem que errar muito pra aprender. Tipo, ela vai lá e ela erra uma vez. Ela, tá, nossa, não posso cometer esse erro de novo. Vai lá e erra no mesmo erro. Daí ela vai lá uma terceira vez e erra no mesmo erro. Então, pra ela corrigir esse erro dela, pra ela aprender, amadurecer, ela tem que errar umas 3 vezes. Entendeu? E o que é humano, é normal, é humano, a gente erra. Só que acontece que fica repetitivo. E a gente já tá indo pra 6ª temporada. Então, assim, a expectativa é de algo a mais. E não de tanto repeteco. Entendeu? Acredito que isso caia em roteiros. A Netflix tá tendo roteiros repetitivos. Como teve a série também Ninguém... Como que é? Ninguém quer. Ninguém Quer. Que também foi para uma 2ª temporada extremamente repetitiva. Então, acho que os roteiros da Netflix estão sendo repetitivos, porque a impressão que eu tenho aqui, o que eles veem? Funcionou isso, vamos repetir. Mas a impressão deles é que eu tenho é essa, entendeu? Mas olha só, a gente tá em 2026. Acho que a primeira temporada de Demolidor foi 2015, na Netflix, eu tô falando. E assim, desde essa época, eu já lembro de comentar em coisas aqui que, pô, a Netflix, ela acerta a mão numa primeira temporada, ela faz segunda igual. Entendeu? Então, assim, Pô, Stranger Things é assim. Entende? Só repete a fórmula e dá uma escaladinha. Repete a fórmula e dá uma escaladinha. Mas em Stranger Things a gente ainda consegue ver o amadurecimento dos personagens. Sim. Emily, a gente fica demorando pra ver o amadurecimento dela. Não tô falando. Até agora não aprendeu a falar francês. Gente... 6 temporadas. Não, isso eu entendo. O que eu tô falando é do modo da escrita, entendeu? Não tô falando da personagem. A personagem eu já entreguei pra Deus, entendeu? Ela já era tal. Do jeito que você vendeu o peixe dela bem, nossa, com certeza eu vou ver a última temporada. Calma, em minha defesa, deixa eu me defender. Diferente de Off Campus, eu não tinha tantos argumentos pra obrigar ele a assistir Emily in Paris. Então, o que eu fazia? Pra ele entender o que eu tava assistindo, que a gente compartilha, né, o que a gente tá assistindo, eu fazia o resumo da temporada, até porque... Quando a gente começou a namorar, eu já tinha Emily in Paris, já tava, sei lá, 3ª temporada, 4ª temporada, indo pra 4ª temporada, e eu precisava explicar pra ele por que eu estava assistindo aquilo. Entendeu? Então... Eu obrigava ela a falar, porque, tipo, cara, impossível. É muito ruim, como é que entendeu? Eu obrigava ela a falar, entendeu? Daí eu ia contando, eu fiz um resumo pra ele da 1ª temporada, daí depois eu fiz um resumo da 2ª temporada. Isso era bom, porque daí eu ia... tinha coisas que eu ia falar pra ele que eu não me lembrava de qual temporada que era. Então, o que eu fazia? Eu revia algumas cenas, eu não revia a temporada inteira, porque, né, eu não tenho tempo pra isso, mas eu revia algumas cenas de uma coisa pra eu lembrar, porque era tão parecido, os dilemas eram tão parecidos, que eu só sabia qual temporada que era, mediante a qual outro par romântico do trisal, né, não é trisal, é do triângulo amoroso, que a Emily tava. Porque ela sempre tem dessa. Ela sempre tem um triângulo amoroso. É sempre uma série que ela tem dilemas no trabalho, no marketing, que ela arranca a ideia do nariz pra resolver o problema do marketing dela, que, gente, aquilo não é real, tá? Você que quer entrar no marketing, aquilo não é real. Realmente, você tem que tirar ideia do nada pra você resolver alguns problemas. Mas não é daquele jeito, tá? Que ela olha uma cama e fala, vamos pôr uma cama no meio do Louvre. Não, gente, não é assim que se resolve as coisas, tá? As coisas são burocráticas. Pra você colocar uma cama no meio de um lugar, assim... ai, como é que é o nome? Um museu, um shopping, qualquer coisa que você queira fazer. Até perde as palavras, né? Nossa, é uma burocracia que leva meses, não é assim, não é tipo de um dia pro outro. Você resolve dentro da área do marketing coisas de um dia pro outro. Mas tem limites, certas coisas, entendeu? Tem o que você consegue realmente e o que é ficção. Então, se você quer entrar na área do marketing, por favor, não assista Emily em Paris achando que você vai se mudar pra França e que você vai fazer uma loucura dessa, sabe? Então, assim, tem limites financeiros, que ali não mostra muito, mas tem questão financeira do setor, entendeu? Então, às vezes, você tem que fazer uma coisa mirabolante, mas com um orçamento X.
E não com YZ, entendeu? E que ela não mostra. O que tá tudo bem, porque é uma série, é uma ficção. Só que a gente tem que entender isso porque as ideias, ela parece uma pessoa muito criativa, o que é ótimo. Existem inúmeras pessoas, eu trabalho com pessoas muito criativas e que, assim, eu admiro muito. Só que até a criatividade, ela tem certos... eu não gosto de usar a palavra limites, mas, assim, ela tem certas complicações. Entendeu? Às vezes você tem uma ideia muito legal, mas você não consegue saber como que você vai colocar em prática aquela ideia. Diferente da Emily, que é como se ela tivesse a ideia e o plano todo já tivesse resolvido na cabeça dela. Entendeu? Não é tão simples assim. Você tem etapas, você tem processos, você tem autorizações, você tem aprovações e, sabe, muitas coisas. Mas enfim, depois dessa aula de marketing aqui, a gente vai chegar nessa sexta temporada, então. Eu queria que você, pra gente encerrar aqui, falasse o que você acha que vai ser. Você acha que o final de Emily em Paris vai ser a Emily ficando em Paris ou ela indo embora de Paris? E ela vai continuar sendo estadunidense demais, igual você tá falando? O que você acha que vai rolar? A minha expectativa, não sei se é exatamente a expectativa, mas meu achismo é que ela vai continuar na França. Por quê? Porque ela já teve os dilemas dela em Roma. Ela tem motivos para ficar em Roma, não românticos, né, profissionais? Tem. Mas eu acredito que ela vai voltar para Paris para focar no trabalho dela lá e fazer a agência realmente pegar no jeito. Porque do momento que eles foram para Roma, eles meio que perderam clientes da França, né? Por terem dividido forças, né? Então, teve essa questão. Então, eu acredito... E nessa quinta temporada, mostrou como ela não é mais tão estadunidense assim. Foi o que eu falei. Ela amadureceu? Ela amadureceu. Ela mudou? Ela mudou. Só que demorou 5 temporadas pra ela ter um amadurecimento assim visível e um amadurecimento que realmente fizesse a gente achar que ela tenha mudado o lado estadunidense dela e virado o lado francês. Que agora ela tem várias coisas, vários pensamentos dela já foram um pouco modificados. Já foram... a cultura francesa já entrou no pensamento dela, então certas coisas ela tá meio que mudando. Ainda é de certa forma sutil em comparação, né? Porque levou 5 temporadas, né? Mas teve tudo isso. Muito bem. Então, o final vai ser Emily de Paris, Lu. Vamos mudar, tenho certeza disso, né? Do jeito que eles são... Mas eu gosto muito dessa jogada que eles têm de rede social. Porque, assim, não é, mais uma vez, é ficção, tá, gente? Você não vai sair de 100 seguidores pra uma influencer de milhões... só postando sem estratégia como ela posta. Hoje em dia, no mundo que a gente tá, ou você viraliza por um meme que você cria, que você vai ter seus 15 minutos de fama ali, e se você não tiver estratégia, você não consegue tornar esses 15 minutos em realmente uma profissão de influencer digital, ou você tem que ter estratégia, tem que estudar o algoritmo para conseguir ficar nesse meio. Não é tão simples assim, mas eu gosto como mostrou escalonando ela dentro das redes sociais e como o networking que ela foi fazendo conseguiu construir tanto o profissional dela. Muito importante, uma coisa que é real, que ela mostra, é muito importante fazer networking. Networking é essencial para independente da área. Eu sou da área da saúde, faça. Eu sou da área da engenharia, faça networking. Faça independente. Eu sou do marketing, principalmente. Comunicação, principalmente. Você precisa ter contatos. Não digo amigos, você não precisa ser amigos de todos os contatos, mas façam seus contatos para você conseguir saber para onde ir, o que fazer, como fazer, ter para quem perguntar, ter quem, sabe, conheça pessoas, para você saber os caminhos que você tem que pisar. Muito bem. Então, com essa aula de marketing, comportamento, né, não só... social. Sim, sim. Que não tivemos em Emily Paris, no seu network. Ficamos por aqui. Deixe seu comentário, o que você acha que vai rolar também na próxima temporada, o que você acha da Emily, entendeu? E é isso. E curta, compartilhe, favoritos, analise, se inscreva e até o próximo analisador. Siga @Camila Couto.